Olá pessoal, nós iremos apresentar uma breve videoaula sobre o conceito do nosso metabolismo e como reage o nosso corpo para que haja o seu crescimento. Metabolismo é o conjunto de transformações e reações químicas através das quais se realizam os processos de síntese e degradação das células. Este fenômeno está relacionado com três funções que são vitais e que ocorrem no corpo humano. Nutrição, que é a inclusão de alimentos essenciais no organismo, a respiração, a oxidação desses elementos essenciais para a produção de energia química e síntese de moléculas estruturais, utilizando a energia produzida. O processo metabólico se divide em dois grupos denominados anabolismo e catabolismo. Anabolismo são reações químicas construtivas, ou seja, produzem nova matéria orgânica nos seres vivos. Por exemplo, a síntese de proteínas no tecido muscular a partir de aminoácidos. O catabolismo são reações químicas destrutivas, ou seja, há uma quebra de substâncias. Por exemplo, a quebra de molécula de glicose que é transformada em energia e água. A influência de diversos fatores no metabolismo, por exemplo, genética, idade, sexo, altura, peso, prática de atividade física. O gasto de mais ou menos energia depende desses fatores. Por isso, algumas pessoas são magras e mesmo comendo de tudo não engordam, enquanto outras enfrentam grandes dificuldades para conseguirem emagrecer. Quando se fala de crescimento ósseo, é importante saber que os ossos começam a se formar a partir do segundo mês da vida intrauterina. Ao nascer, a criança já apresenta um esqueleto bastante ossificado, mas as extremidades de diversos ossos ainda mantêm regiões cartilaginosas que permitem o crescimento. Entre os 18 e 20 anos, essas regiões cartilaginosas se ossificam e o crescimento cessa. Nos adultos, há cartilagens em locais onde a flexibilidade é importante, por exemplo, na ponta do nariz, orelha, laringe, parede da traqueia e extremidades dos ossos que se articulam. O crescimento é controlado principalmente por hormônios, entre os quais se destaca o hormônio do crescimento produzido no lobo anterior da hipófise. Mas existem fatores importantes que também influenciam diretamente no crescimento dos ossos, tais como fator genético, fatores nutricionais, fator físico e os fatores hormonais. No fator genético, é o código genético que determina qual será a altura máxima de cada indivíduo, ou seja, o seu DNA. Com relação aos fatores nutricionais, sabe-se que para um crescimento ósseo adequado, não podem faltar proteínas, cálcio e vitaminas como C e a D. Quando há falta de proteína, o crescimento não atinge o seu potencial e o resultado é a baixa estatura. A falta de cálcio leva à deformação dos ossos dos membros inferiores, problema este conhecido como raquitismo. Por ser a responsável por estimular a produção de proteína, além de um excelente antioxidante, a vitamina C, quando em falta no organismo, impede que as células recebam o estímulo necessário para a produção de proteína. Por ser essencial para a absorção do cálcio, a carência de vitamina D impede a absorção de cálcio pelo intestino, pois sem vitamina D o intestino não absorve o cálcio. Há também o fator físico. Neste, duas coisas determinam o crescimento ósseo: a força de tração e a força de pressão. O último fator é o hormonal. Neste, é o hormônio do crescimento, conhecido como GH, que estimula o disco epifisário e periósteo. Ele é produzido até os 21 anos de idade. Após essa idade, sua produção é diminuída drasticamente. Estudos mostram que a quantidade de fibras musculares é definida geneticamente e praticamente não muda no decorrer da vida. Aquilo que chamamos de crescimento muscular é na realidade um aumento do sarcoplasma e uma hipertrofia no tecido conjuntivo.
Dá-se o nome de sarcoplasma ao líquido nutritivo que preenche os espaços entre as fibras musculares e o tecido conjuntivo. Para simplificar, pode-se dizer que o músculo é construído por glicogênio, reserva de carboidratos, assim como de gorduras, aminoácidos e enzimas. Para que o músculo funcione ativamente, ele precisa de uma fonte de energia rápida. É importante para o corpo ter reservas de nutrientes no sarcoplasma, já que é precisamente lá que o organismo vai buscar 100 a 150 gramas de carboidratos para gastar durante um treino de força. Após o treino, o corpo procura preencher as perdas e envia os carboidratos ingeridos para o músculo. A isso se dá o nome de janela metabólica. É o importante repor os carboidratos dos músculos num período máximo de 2 a 3 horas, quanto as reservas de glicogênio estão no seu mínimo. O tecido conjuntivo reveste as fibras musculares, as protege e também mantém ligadas diretamente aos ossos. Durante um treino de força, ocorrem microferimentos neste tecido e a recuperação desses microferimentos que leva ao aumento do volume da fibra muscular. O crescimento muscular está relacionado em mais de 80% com o crescimento do tecido conjuntivo. Além disso, há vários tipos de fibras musculares e cada tipo de treino diferente vai afetar tipos diferentes de fibras, o que leva a mudanças distintas no tecido conjuntivo. O processo de recuperação da fibra muscular começa entre 3 a 4 horas depois do treino e termina após 36 a 48 horas. É exatamente por isso que treinar só grupo muscular geralmente não leva a resultados. Os principais ajudantes da recuperação são o sono e a alimentação. Se o processo não receber proteína ou cálcio suficiente, o tecido conjuntivo demorará mais para formar e com mais dificuldade, o que minimiza o crescimento do músculo. Mais uma vez, o corpo de quem treina regularmente acaba se acostumando a gastar mais energia na recuperação. Como vimos, para que ocorra da melhor forma, tanto o nosso metabolismo quanto o nosso crescimento depende de uma série de fatores que vai desde fator genético até fatores hormonais.